Tirei minha carteira de motorista um pouco tarde. Foi aos meus 19 anos quando consegui, enquanto a maioria dos meus amigos tirou aos 18. No início, fiquei relutante em comprar um carro. Aqui na minha cidade, andamos principalmente de bicicleta ou de metrô. Era final de janeiro quando mudei de ideia repentinamente. Apenas para ser livre, para fazer o que eu quiser, ir para onde quiser. Depois de contar isso para minha mãe, ela se ofereceu para ajudar. Ainda tinha algum dinheiro poupado e esperava encontrar um carro decente com apenas esse pouco dinheiro. Procuramos em lojas da região, mas não encontramos nada com o meu orçamento. O último revendedor de automóveis conhecia um homem a 30 minutos de distância que vendia carros por um preço bem baixo. "Você deveria dar uma olhada", ele disse e me entregou o papel onde estava rabiscado o nome do homem. "Vamos, mãe. Muito obrigado", eu disse, pegando o pedaço de papel e saindo com minha mãe. Eram 5 da tarde. A maioria dos revendedores fechava às 6, então tínhamos pouco tempo. Com minha mãe ao volante, partimos. Não conseguimos encontrá-lo imediatamente, então recorremos ao Google Maps para obter ajuda. Digitei o nome e vi que ele nos levava a um pequeno prédio na beira de uma floresta. Estávamos quase lá. O prédio parecia pequeno demais para vender carros, mas ao darmos a volta, vimos uma dúzia de carros parados. A maioria eram antigos, mas não me importei. "Eles estão um pouco enferrujados, você não acha?" minha mãe disse, enquanto caminhava. Eu balancei a cabeça, concordando. E a maioria deles não está no meu orçamento, provavelmente", falei. Fiquei surpreso quando um homem pigarreou atrás de mim. Eu me virei e olhei para o homem, que parecia ter cerca de 60 anos. "Posso ajudar?" Sua voz era profunda e cheirava a uísque e charuto. Eu balancei a cabeça com um sim. Sim. Você tem um carro que custa até esse valor aqui?" Perguntei, apontando para o papel onde eu deixava anotado para não falar em voz alta e passar vergonha, já com medo de que ele dissesse não. "Você não vai encontrar um carro nesse preço aqui do lado de fora. Eu tenho um no galpão. O dono anterior trouxe aqui ontem." Ele caminhou até o galpão, que mal era visível atrás das árvores. Pegou um par de chaves no bolso da frente e abriu a porta. Dentro havia um carro que parecia velho, mas muito bonito. "É um Ford 1971. É exatamente o valor que você tem", ele disse. Sorri. Andei até o lado do motorista do veículo e entrei. Era perfeito para mim. "Eu vou levar", falei prontamente. Devo dizer que eu estava ansioso para ter meu próprio carro e agora, enquanto conto isso, sei que não deveria ter comprado tão rapidamente. Dirigir para casa no carro foi ótimo. Notei que havia um cheiro estranho, mas nada que não pudesse ser consertado. No dia seguinte, que era sábado, eu estava livre do trabalho ou da faculdade. Eu tinha que sair às 8 da noite para a casa de um amigo que estava dando uma festa. Nesse dia, a manhã começou muito bem. Uma grande xícara de café e lendo um livro. Por volta das 4 da tarde, resolvi limpar o carro. Dei ré até a frente de casa e o desliguei. Primeiro, limpei a parte externa, o que não foi uma tarefa difícil de fazer. O interior, no entanto, foi um pouco mais complicado. Cheirava a ferrugem e merda. Aspirei o interior do carro e ficou muito melhor. Ao tentar mover o banco do motorista para limpar embaixo dele, vi que havia um pequeno pedaço de papel preso. Tirei e sentei-me atrás do volante enquanto desdobrava o pedaço de papel. Nele dizia: "Olá, novo proprietário. Você deve estar muito orgulhoso de possuir este carro. Eu também estava." Era uma caligrafia confusa, como se tivesse sido escrita com pressa. "Devo dizer que esse não é um carro normal. Existem algumas regras que você deve seguir para aproveitá-lo."
Embaixo dessa escrita havia uma lista de 10 regras. Franzi as sobrancelhas e li. Regra número 1. Nunca dê ré. Se acontecer de você fazer isso acidentalmente, ligue imediatamente para a pessoa que viu pela última vez e diga-lhe para não dirigir nenhum carro. Regra número 2. Ao andar no escuro, não olhe no espelho retrovisor. Se você fizer isso, verá um homem no banco de trás. Não fale com ele. Não olhe nos olhos dele. Regra número 3. Ao passar pela floresta, diminua as luzes e feche os olhos. Regra número 4. Quando você estiver dirigindo depois das 6 da tarde, tome cuidado com uma mulher junto de seu bebê. Ela vai bater na sua janela pedindo carona. Em nenhuma circunstância lhe dê carona. Ela parecerá desesperada, mas não é real. Regra número 5. Se você ver um carro azul atrás de você sem motorista, pise no acelerador até o fim. Não deixe o carro azul ficar ao seu lado. Regra número 6. Não ligue nenhuma música. Regra número 7. Nunca dê carona a ninguém. Eles não chegarão em casa. Regra número 8. Sempre tranque as portas. Algumas pessoas tentarão abri-las. Quando alguém abrir e sentar ao seu lado, ignore. Se eles deixarem, leve até um lago, pare o carro e coloque fogo nele. Isso nunca aconteceu comigo. Regra número 9. Se você ouvir um celular ou telefone tocando, não atenda. Regra número 10. Se você estiver no carro depois da 1 da manhã, não saia dele até às 7:30. Esfreguei os olhos, duvidando que isso fosse real. Mas infelizmente era. Olhei para cima, acidentalmente olhando diretamente para o espelho retrovisor. Lembrei da regra, mas felizmente não havia nada. Saí do carro, a chuva fria me atingindo. Procurei alguém em volta, mas não havia ninguém. Decidi que o carro já estava limpo o suficiente. Joguei o papel no carro e fechei as portas. Isso deve ser tudo besteira. E tá começando a chover, acabei de limpar o carro. Pensei em guardá-lo logo. Eram 6 horas. Minha mãe ainda não estava em casa. Ela deveria chegar por volta das 5, mas talvez tivesse um compromisso que eu não sabia. Tentei ligar, mas ela não atendeu. Desisti por volta das 6:30, decidindo deixar o jantar que fiz na mesa para ela. No entanto, lembrei de algo que me fez arrepiar. Eu tinha colocado o carro em marcha ré quando estacionei. Regra número 1. Nunca dê ré. Se fizer isso acidentalmente, ligue imediatamente para a pessoa que viu pela última vez e diga-lhe para não dirigir nenhum carro. Merda, era uma das regras. Eu queria chorar, mas engoli o nó na garganta. A adrenalina estava correndo através de mim quando peguei meu celular e disquei o número de minha mãe novamente. Caixa postal. Senti o pânico correndo pelas minhas veias, meu coração batendo na minha cabeça. Decidi ligar para o trabalho dela. Depois do que pareceu 1 hora, alguém atendeu. Olá, aqui é... Eu interrompi a pessoa ao telefone, impaciente demais para esperar. Oi, eu tô procurando minha mãe, o nome dela é Márcia. Ah, olá, você deve ser o filho dela. A Márcia saiu por volta das 5. Por quê? Está tudo bem... Desliguei o celular. Disse a mim mesmo para não chorar e não entrar em pânico. Tentei controlar minha respiração, andei pela casa como se isso fosse ajudar. A campainha tocou e corri até a porta, abrindo-a. Quase chorei de alívio quando vi minha mãe. Meu carro foi guinchado, acredita? Estacionei errado e tive que vir de metrô, ela disse. Eu fiquei aliviado enquanto a abraçava. Você está bem, querido? Ela pergunta. Sim, eu só estava preocupado, eu disse, tentando conter as lágrimas. Ela esfregou minhas costas e eu a ouvi rir. Está tudo bem. Você não tem uma festa para ir? Ela perguntou. Olho para o relógio. 7h45. Ah, merda, ainda não tô pronto. Eu disse enquanto corria para o meu quarto. Troquei de roupa e depois fui até a cozinha, onde minha mãe estava jantando. Já vai, filho? Tchau, tchau. Obrigado, mãe. Não quero chegar tarde demais.
Olhei para o meu celular. O tempo estava passando mais rápido do que eu pensava. Já eram quase 8h30. Divirta-se, ela disse. Dei-lhe um sorriso e saí correndo pela porta da frente. Fiquei com medo de dirigir o carro, mas imaginei que nada aconteceria se eu apenas seguisse as regras. Digitei o endereço do meu amigo e fui até ele. Eu queria colocar uma música no caminho, mas me lembrei das regras. Nenhuma música é permitida. Virei a esquina, ouvi uma buzina atrás de mim e olhei para o espelho retrovisor. Grande erro. Havia um homem no banco de trás. Ele olhou pela janela. Sentiu uma sensação estranha, como se estivesse sendo observado. Tentei ignorá-lo e me concentrei na estrada à frente. Levava a uma pequena estrada que entrava na floresta. Verifiquei meu celular e vi que a casa dos meus amigos ficava no final. Diminua a luz, feche os olhos, o homem disse. Sua voz me deu arrepios. Ele repetiu isso 10, talvez 20 vezes. Fiquei assustado, mas depois da 20ª vez, diminuí as luzes e fechei os olhos. Dirigi cerca de 20 km/h e segurei firme o volante. Não atenda, ele disse. Quase tive vontade de perguntar o porquê. Um celular tocou. Apertei os olhos e continuei dirigindo. O toque me deixou louco, mas finalmente parou. O carro desligou e eu abri os olhos. Ao meu redor não havia nada além de floresta. O cheiro das árvores chegou ao meu nariz e quase me deu uma sensação de calor. Uma batida rápida na janela me tirou do transe. Olhei para as janelas, mas não havia ninguém. O homem no banco de trás havia desaparecido. Com um clique, os faróis se acenderam e pude ver a estrada de terra à minha frente. E uma mulher. Tentei ligar o carro, mas não funcionou. Fechei os olhos, esperando que tudo acabasse. Ao abrir, vi que a mulher havia se aproximado muito do carro. Ela tinha um sorriso incrível e isso quase me fez sorrir para ela. Quase. Ela caminhou até o banco do passageiro e vi em seus braços um bebê. Engoli em seco e tentei ligar o carro novamente, mas sem sucesso. Ei, você pode me dar uma carona? Sua voz parecia hipnotizante. Quase aceitei, mas imediatamente desviei o olhar dela. Apenas me dê uma carona. Ela bateu o bebê na janela. Gritei nesse momento, sem conseguir me conter. Ouvi o bebê chorar e sua cabeça sendo batida contra o carro. A mulher continuou batendo na janela com seu bebê. O cobertor branco enrolado em volta dele, encharcado de sangue. Até que parou de repente e eu a vi deixando o bebê cair no chão. Ela pegou a maçaneta e abriu a porta do carro, se sentou ao meu lado e sorriu para mim. Agora, vamos dar um passeio, ela disse. O carro ligou no mesmo instante. Senhora, preciso que você deixe meu carro, eu disse a ela com a voz trêmula. Ela me ignorou e olhou pela janela. Balancei a cabeça e tentei ir embora, mas o carro estava preso. Olhei pelo retrovisor e vi o homem sentado ali novamente. Senhora, você pode, por favor? O homem começou, mas a mulher o interrompeu. Não, eu não vou. Ela olhou para o homem. Naquele momento, um grito ensurdecedor irrompeu de seu corpo. Os olhos da mulher queimaram. Fechei meus olhos e chorei. A gritaria parou depois de 10 minutos. Olhei para o assento ao meu lado. Não havia nada ali. Nem cinzas, nem sangue, nada. Há uma razão pela qual você não pode olhar para mim, o homem disse. Ele olhou pela janela. Queria responder, perguntar quem ele era, o que ele era. Só posso responder a uma pergunta. Eles me chamam de Alma, o homem falou. Ele pode ler minha mente? A essa altura eu estava tremendo tanto que mal conseguia pensar direito. Concordei com a cabeça e tentei ir embora. Esqueci aquela festa estúpida, fui para casa. Liguei para meu amigo, dizendo que não estava me sentindo bem. Ele então respondeu.
Eu não esperava que você viesse, ainda mais depois do que aconteceu. Não se preocupe, cara. Ouvi isso confuso. Como assim depois do que aconteceu? Perguntei assustado. Do que aconteceu com sua mãe. A gente conversa mais tarde se você quiser. Se cuida, cara. Ele disse e desligou. Não posso voltar para minha casa mais. Quem quer que seja aquela mulher que está lá, não é minha mãe. Até a próxima. Obrigado.